A AJUF tem nova diretoria. O juiz federal Roberto Veloso é o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O exercício de administração plural e democrática é o que se pretende continuar a praticar. A solenidade de posse contou com a presença de juízes e desembargadores federais, representantes de associações de classe e ministros de tribunais superiores. Nós seremos parceiros. Eu acho que a gestão atual do Supremo Tribunal Federal e a gestão que se finda agora na AJUF, que começa, inauguram um novo modo de relacionamento entre as duas instituições. Um momento importante para a história da magistratura federal. Tudo isso você acompanha aqui no Justiça para Todos, que começa agora. Em 1987, Roberto Veloso se formou em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Ele tem mestrado, doutorado e foi presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. Roberto Veloso assume agora o cargo na presidência da AJUF, no lugar do juiz federal Antônio César Bochenek. Uma solenidade marcante. Os ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais, AJUF, compareceram em peso para a posse do presidente, dos diretores, delegados e do Conselho Fiscal. Estavam todos lá no momento único para, ao mesmo tempo, agradecer e dar boas-vindas. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Cerca de 700 pessoas prestigiaram a cerimônia, entre elas representantes dos três poderes. Ministros dos tribunais superiores não poderiam faltar. O presidente do Supremo Tribunal Federal também não. Nós trabalhamos bastante em questões institucionais, sem deixar de lado os interesses corporativos, não é? Os nossos reajustes, a luta pelo ATS. Eu tenho certeza que o novo presidente seguirá a mesma trilha. O papel da AJUF foi lembrado. Na verdade, a evolução da tarefa da associação, hoje não voltada apenas para os magistrados. A AJUF é fundamental. A AJUF hoje representando os direitos dos magistrados federais, as prerrogativas, tem feito um trabalho incansável. E a nossa carreira sem a AJUF certamente seria uma carreira muito diferente e certamente uma carreira que não teria todas as conquistas e reconhecimento que hoje tem. Não só no âmbito institucional, na defesa das prerrogativas dos juízes federais, mas também na atuação político-institucional com propostas legislativas, com propostas e programas até para a sociedade. Isso tem demonstrado a importância e o tamanho da AJUF. Antônio César Bochenek fez um balanço das ações realizadas e ressaltou como a maior conquista dos últimos 2 anos a união da magistratura federal. Felizmente, para o bem do serviço que prestamos à população, avançamos muito, tanto na busca de solução para os problemas do judiciário, como na defesa da independência judicial. Os 1.864 magistrados federais de hoje e de sempre, que compõem a nossa AJUF, compreenderam a relevância de estarmos juntos, e isso se refletiu na eleição do nosso colega juiz federal Roberto Veloso para a presidência da associação no biênio 2016-2018. O juiz federal Roberto Veloso usou as primeiras palavras para agradecer. Agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Sem a sua permissão, nada do que está acontecendo hoje seria possível. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele fez questão de homenagear todos que um dia passaram pela experiência de estar à frente da AJUF. A presença de vocês é o significado da união da magistratura, que teve início na gestão do Nino, que redundou na eleição de Bochenek e agora se concretiza na nossa eleição. A presença de vocês aqui, ela é muito significativa, porque é a hora de nós nos unirmos para enfrentar as adversidades que nós temos pela frente. Momento de falar sobre as prioridades. Uma delas, o combate à corrupção. Não há nada mais injusto contra o fraco oprimido do que a corrupção.
ela é nociva, carcomida, indigesta, cheira mal. A corrupção tira as crianças das escolas, nega-lhes a merenda escolar, enche os corredores dos hospitais, avilta os vencimentos dos servidores. A iniciativa privada se deteriora e o serviço público como um todo é pessimamente prestado. Operação Lava Jato. Esse tema não poderia ser esquecido. O reflexo de uma justiça federal atuante e preocupada na transparência e manutenção da democracia. Não podemos negar a revolução que a Operação Lava Jato, capitaneada pelo juiz federal Sérgio Moro, tem feito em nosso país. O enfrentamento da corrupção sempre foi uma atividade dos juízes federais. Por isso, não permitiremos nenhuma tentativa de interferência no trabalho dos atores da mais produtiva operação da história brasileira. Essa operação vai ao encontro do anseio do país, que não suporta tanto desvio do dinheiro público, acabando com as nossas riquezas materiais e morais. Roberto Veloso garantiu que os compromissos assumidos na última gestão estão mantidos. Os compromissos que hoje nós assumimos são uma renovação dos iniciados há 2 anos. Sinergia, escuta ativa, participação de todos quantos queiram tomar parte no movimento associativo, agregação de ideias e valores, enfim, o exercício de administração plural e democrática é o que se pretende continuar a praticar. Nova presidência, novas metas e expectativas. Quem conhece o Veloso pelo seu trabalho, sua dedicação, não tem a menor dúvida que será um excelente presidente da associação. Nós seremos parceiros. Eu acho que a gestão atual do Supremo Tribunal Federal e a gestão que se finda agora na JUF, que começa, inauguram um novo modo de relacionamento entre as duas instituições. Um futuro de metas que podem ser alcançadas. A presidência é outra, mas as lutas da associação permanecem. Nós temos muitas questões que precisam ser colocadas, valorização do tempo de magistratura, criação, instalação, na verdade, porque já foram criados dos 4 tribunais regionais federais cujo julgamento da ADIM está pendente no Supremo Tribunal Federal, e diversas outras ações no sentido de afirmar e de firmar tanto a JUF quanto a Justiça Federal e o juiz federal brasileiro no âmbito institucional. A esperança que fica é de muito trabalho. Afinal, essa é a receita do sucesso. Sorte e sucesso só vem com muito trabalho. Trabalho que foi feito pela diretoria do Buschneck, trabalho que certamente será feito pela diretoria que acompanha o presidente Veloso. Eu tenho certeza que o Roberto Carvalho Veloso dará gigantíssimos passos em defesa da magistratura e, acima de tudo, imensos passos em defesa da construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais democrática, uma sociedade que não aceita a corrupção, de uma sociedade que exige a presença do Estado nas políticas públicas. No próximo bloco você acompanha mais um pouco da solenidade que marcou o início da nova diretoria da JUF. Tudo isso você vê aqui no Justiça para Todos. Até já! A nova diretoria da JUF assume pronta para enfrentar os desafios que vêm pela frente e com a responsabilidade de representar magistrados federais de todo o Brasil. A associação, que tem mais de 40 anos de história, se consolidou como uma das mais importantes do país.
A história da AJUF começa lá na década de 70, mais especificamente em 20 de setembro de 1972, surgia a sociedade civil sem fins lucrativos para representar os juízes federais de primeira e segunda instâncias. Os senhores juízes federais têm dado uma grande contribuição através da sua capacidade, através da sua desenvoltura e, sobretudo, sobre as condições maiores que é o cumprimento da Constituição Federal. Entre as missões, a luta para fortalecer o Poder Judiciário e aperfeiçoar o Estado Democrático de Direito. A AJUF tem um status fundamental, hoje um protagonismo muito importante no Brasil e, sem dúvida, terá sempre um papel de diálogo de grande relevância com as instituições públicas nacionais. Uma galeria de prestígio que reúne 17 nomes, pessoas que ocuparam a presidência e que compareceram à cerimônia de posse do novo presidente da associação, Roberto Veloso. Aqui estão reunidas a experiência e a juventude, a composição correta de forças para levar a bom termo a travessia. A inauguração da presidência da AJUF veio com Jesus Costa Lima. O ministro ficou no cargo até 1974. No lugar dele entrou o juiz Armindo Guedes até 1978. Depois foi a vez do juiz João Gomes, que passou 10 anos na função. Em 1988, quem tomou posse foi o juiz Oliveira Lima. O mandato encerrou em 1993. Foi substituído pelo juiz Silveira Bueno, que permaneceu até 1994. Tinha representatividade, mas não tinha expressão nacional, porque eram poucos os juízes federais. Vladimir Passos de Freitas, que estava na posse de Roberto Veloso. Ele sabe como ninguém as mudanças da AJUF da década de 90 até os dias de hoje. Hoje ela é uma potência, né? Ela é respeitada, recebida pelos representantes dos poderes. Ela tem muito poder, muita representatividade e eu vejo isso com muita alegria. Wilson Darós foi o sucessor, ficou até 98. Mas hoje nós temos uma AJUF mais participativa, né? Com mais dedicação a questões institucionais, quando no meu tempo já essas questões institucionais não eram uma grande preocupação para uma entidade pequena como era a nossa. Depois dele assumiu então o juiz Fernando da Costa Tourinho Neto. Foi presidente até 2000. Teve um crescimento grande. E os demais presidentes que me sucederam foram nesse diapasão e aumentando mais ainda a luta da AJUF como um órgão independente. De 2000 a 2002, a gestão de Flávio Dino, atualmente governador do Maranhão. Durante a posse da nova presidência da AJUF, foi bom relembrar os desafios, as dificuldades e conquistas. Nós fizemos essa transição entre uma entidade que tinha um caráter mais interno para aquilo que a AJUF é hoje, uma entidade que tem repercussão social, que participa dos grandes debates nacionais. Na sequência vieram os magistrados Paulo Sérgio Domingues, de 2002 a 2004, Jorge Antônio Mauric e Walter Nunes. Felizmente, a AJUF vem num processo constante de consolidação e de crescimento. A AJUF tem se legitimado cada vez mais na sociedade como uma entidade que busca não só o espaço de defesa dos juízes federais, mas de defesa do Estado Democrático de Direito. Eu acho que a maturidade que atingimos, ao longo do tempo fomos construindo pontes com eventuais olhares diferentes quanto a questões prioritárias ou forma de abordagem de determinados pontos, e como a gente já tem toda uma ampla discussão, é mais fácil a gente ter mais consensos do que controvérsia ou divergência. Daí porque conseguimos, que é extremamente salutar, de ter uma chapa única na sucessão da AJUF. De 2008 a 2010, quem esteve à frente da AJUF foi o juiz Fernando Matos. Os sucessores foram os magistrados Gabriel Vedi e Nino Toldo, todos orgulhosos de acompanharem de perto a caminhada da AJUF. Acho que é um momento assim, de uma celebração e de reencontrar esses amigos de muita caminhada. Todos os ex-presidentes, todas as ex-diretorias contribuíram muito para a Justiça Federal Brasileira, para esse diálogo da Justiça Federal Brasileira com a sociedade. A história da Justiça Federal confunde-se com a história da AJUF. E
muitas conquistas da Justiça Federal ou para a Justiça Federal vieram por intermédio da AJUF. Uma associação que promove encontros de norte a sul do país para aproximar a magistratura e debater temas polêmicos, assuntos relacionados aos processos julgados, casos que esperam uma decisão que pode mudar vidas. Impossível falar da AJUF sem relembrar a Expedição da Cidadania. Por meio dele, as populações de áreas isoladas, ribeirinhas, descobrem que não estão esquecidas. Lembram que têm cidadania. Serviços essenciais tornam-se de fácil acesso. E a AJUF, quando se despede, faz isso com a certeza de que fez a diferença. No próximo bloco, as demandas da AJUF para a nova gestão. Os detalhes sobre o futuro do trabalho da associação você vê daqui a pouco. O Justiça para Todos volta já. A nova diretoria da AJUF tem um papel importante diante de toda a magistratura federal. Por isso, a expectativa é grande. E o novo presidente da associação sabe que os próximos 2 anos vão ser de muito trabalho e dedicação. O novo presidente é formado em Direito pela Universidade do Piauí. Foi em 1987. Fez mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, exerceu papel importante na comissão de juristas formada para elaborar o novo Código Eleitoral. Nos últimos 2 anos, foi secretário-geral da Associação dos Juízes Federais e fez parte do movimento de combate à corrupção. Ele compôs a chapa única Avançar Sempre, que recebeu 1.149 votos. Uma candidatura única, como não ocorria há anos. E agora estará à frente da AJUF até 2018. Isso demonstra uma coesão na magistratura nacional, num momento singular, necessário, em que ela precisa estar altaneiramente de pé e coesa, ajudando o Brasil a quebrar paradigmas, que estes sim devem ficar no passado. Ao lado dele, uma diretoria heterogênea, que une a juventude e a experiência, uma combinação perfeita. São pessoas experientes, colegas que estão bastante unidos e contam com o apoio da categoria, que isso é importante. Trabalhar pelos juízes federais, pela independência dos juízes, pelas melhores condições, pelo respeito à magistratura, essa é a nossa função. Roberto Veloso conta com um vice-presidente para cada região. São magistrados cientes das responsabilidades e cheios de expectativas. Barreiras, momentos delicados, eles sempre existem, mas eu acredito que com a equipe que foi escolhida, nós temos plenas condições de enfrentar esses desafios e superá-los, como de fato fizemos na maior parte das vezes, ou na grande parte das vezes, na administração atual. Quando o assunto é conquista, a lista é grande. Nos últimos 44 anos de atuação, é possível destacar algumas vitórias da associação em assuntos como teto salarial para a magistratura federal, participação dos magistrados federais no Conselho Nacional de Justiça e do presidente da AJUF no Conselho da Justiça Federal, a criação do plano de proteção e assistência aos juízes em situação de risco e muito mais. A esperança de todos nós, dos filiados, entre os quais eu mesmo, é de que a AJUF continue nessa sua trajetória de defesa dos magistrados e juízes federais, mas que não esqueça que não é possível uma boa magistratura federal se nós não tivermos um país verdadeiramente republicano. A AJUF é reconhecida hoje como uma associação que colabora muito com o aperfeiçoamento e desenvolvimento da justiça. Por isso são sempre muito bem recebidos. E junto de tudo isso não poderia ser diferente.
Atualmente, é indiscutível a maior visibilidade na sociedade. A JUF sempre esteve respaldando as decisões dos juízes federais, dando força a eles para continuarem nessa linha da independência judicial, e com isso a JUF ganhou um grande destaque, onde as pessoas reconhecem a JUF é reconhecida na imprensa, a JUF é procurada para expressar sua opinião sobre temas de relevância nacional. A JUF não trabalha sozinha e nem está presente apenas na luta de causas próprias. Trata-se de uma ação em conjunto, que conta com parcerias. A JUF é nossa contraparte, nós somos os procuradores que atuamos perante a JUF. Temos uma parceria antiga, que tem sido muito profícua nos últimos anos, nas últimas diretorias. Temos a mais absoluta certeza que a diretoria que agora assume, isso vai continuar em defesa do judiciário independente, em defesa das prerrogativas do Ministério Público e do Poder Judiciário e das melhores questões que precisam ser levadas para o progresso do país, no Congresso Nacional e perante a sociedade. Os delegados, os juízes federais estão imbuídos no mesmo intuito de proteger a sociedade, trabalhar para que a gente tenha um país mais justo, mais solidário e mais honesto. O empenho não enxerga separação de poderes, e sim uma atuação harmônica, que resulta em benefícios para a sociedade. Com essa visão, a Associação dos Juízes Federais busca manter a proximidade com o Legislativo, seja na hora de expressar opiniões sobre assuntos polêmicos, seja no momento correto de apresentar projetos de lei voltados para a melhoria. Quer exemplos? Em 2004, a JUF sugeriu na reforma do Judiciário a reestruturação administrativa dos tribunais de segunda instância, a criação das câmaras regionais. 2 anos depois, apresentou o texto que virou lei e agora normatiza a informatização do processo judicial. A JUF tem lutado pelos grandes temas, um tema que está em discussão, está posto para debate no Congresso Nacional, a criação dos novos tribunais regionais federais. Enfim, isso mostra que os interesses da JUF estão para além dos interesses do varejo, mas também se voltam para o atacado. A presença constante reforça o respeito perante o Congresso Nacional e garante, consequentemente, as portas abertas para outras contribuições. No Senado, eles podem fazerem ponto lá para nós ajudarmos naquilo que for interessante nessa conjugação de esforço, associação e o Poder Legislativo. Isso não é uma coisa conquistada da noite para o dia, isso é um diálogo interinstitucional que há anos vem sendo desenvolvido para que a JUF deixasse bem claro que não está ali com uma pauta exclusivamente corporativa, mas com uma pauta, antes de tudo, cidadã, uma pauta, antes de tudo, que se abre para a sociedade e que valoriza a magistratura. A prisão depois do julgamento em segunda instância é mais um exemplo. Foi definida pelo Supremo Tribunal Federal quando a JUF já tinha apresentado um projeto de lei ao Congresso Nacional. Acabou que o próprio Supremo Tribunal Federal reviu a sua jurisprudência, que tinha afirmado sobre o cumprimento da pena, e que esse projeto de lei acabou então não precisando ser tramitado. Mas, de certa forma, eu acho que esse trabalho institucional que a JUF fez foi importante, inclusive reverberou no Supremo Tribunal Federal na alteração da sua jurisprudência. A Justiça Federal está de mãos dadas com os tribunais superiores. A representatividade da associação junto aos ministros é motivo de elogio. E o Roberto Veloso vai dar continuidade a este grande trabalho desenvolvido pelo César Bucheneg e, com certeza, representando com grande qualidade, com grande capacidade, com grande inteligência a magistratura federal do Brasil. E é impressionante hoje o que essa entidade representa no cenário jurídico do país. A sua representatividade realmente é inquestionável. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.